Glória a Deus. Peça ao Senhor que abra os olhos do teu coração e cante com alegria.
todos com a preciosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é com alegria que iniciamos mais uma semana. E eu quero convidar você para, juntamente comigo, iniciarmos este culto de adoração que viemos prestar ao nosso Rei com uma oração. Pai de amor, rendemos-te graças porque o Senhor tem sido bom, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Senhor Deus, pelos livramentos que o Senhor nos permitiu vivenciar na semana que passou. Pedimos que o Teu Espírito Santo continue a cuidar das nossas vidas, da nossa família, da Tua igreja na face da terra, Pai. E daqueles e daquelas que ainda não tiveram um encontro contigo, mas que possam ter, de forma, Senhor Deus, a reconhecer que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Que nós possamos pedir ao Teu Espírito Santo neste momento, que venha a trazer a força necessária, a trazer ao nosso físico o fortalecimento necessário e que possamos render-te graças por mais esta semana que estamos iniciando. Que possamos ser, Senhor Deus, bênção na vida uns dos outros e que Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Rendemos-te graças e consagramos este momento a Ti, este culto que estamos reunidos agora para prestar a Ti. Nós pedimos ao Espírito Santo de Deus que Tu venhas, faça a Tua vontade em nossas vidas e receba o nosso culto de adoração a Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E nesse espírito de gratidão ao Senhor, eu te convido, ao som deste louvor, a se colocar na presença de Deus e assim poder expressar a Ele o seu arrependimento e o seu pedido para que Ele venha socorrer a sua vida e te fortalecer diante dos pecados e das provações. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Pai, obrigada porque mais uma vez nós temos esse momento de confissão, esse momento que nos leva a reconhecermos que carecemos de Ti e do Teu perdão. Obrigada porque o Senhor tem nos concedido este momento, tem nos dado esse privilégio de nos achegarmos a Ti, reconhecendo que somos dependentes de Ti. Perdoa-nos, Pai, e faça-nos, Senhor Deus, mais fortes diariamente, mais fortes para dizermos não ao pecado e dizermos não
muitas vezes a nós mesmos. Que não venhamos, Deus vivo, entristecer o Teu Espírito Santo e envergonhar a Tua presença em nós. Assim oramos agradecidos, porque somente Tu tens o poder de perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. E te rendemos graças porque sabemos que, a partir de agora, certos de que estamos com os nossos pecados perdoados, nós temos liberdade na adoração. Por isso, Senhor Deus, vem receber o nosso louvor, vem receber a nossa adoração e toca-nos de uma maneira especial. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Com a certeza de que os nossos pecados estão perdoados, louvemos ao Senhor com o hino do nosso inário. Glória a Deus. Cantemos o hino Conta as Muitas Bênçãos. Dando continuidade à nossa adoração ao Senhor, eu convido você a abrir na antífona de número 50, que tem por título Serviço Espiritual. Façamos a leitura dessa antífona, clamando a Deus para que Ele não nos permita nos conformarmos com este século. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função,
assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos honrar uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos do Espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia! Glória a Deus por essa antífona. E é desta forma que eu e você acabamos de participar do momento de confissão, porque nós sabemos que o Senhor nos fortalece, e Ele nos fortalecendo, nós podemos vencer o mal. E eu gostaria de louvarmos ao Senhor com alegria, com o ministério de louvor. E nesses momentos que estivermos louvando ao Senhor, adorando ao Pai Celestial, que você também consagre ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta, o seu momento de adoração ao Senhor. Sejamos gratos a Deus, porque o nosso Deus, Ele tem cuidado de nós. Louvemos ao Senhor com alegria. Glória a Deus. Jesus é a cura. Jesus é a cura para a minha vida, para a tua vida. Podemos cantar que Ele é a cura, em nome de Jesus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo
as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, ao que deixa aos 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito e ousado Aleluia. Vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre nós, sopra sobre nossas vidas, sopra aí onde você está, meu irmão, sopra aí na tua casa, onde você estiver vendo. Peça ao Senhor que sopre o vento do Espírito Santo dele sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, nesse momento. Aleluia. vem dos quatro cantos, sopra sobre nós, leva-nos ao teu sonho, a herança que traz em ti.
Glória a Deus por esse momento que tivemos de adoração. E agora eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de 2 Samuel, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura dos versos 1 ao 7. Depois disto, consultou Davi ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe. Perguntou Davi: Para onde subirei? Respondeu o Senhor: Para Hebrom. Subiu Davi para lá e também as suas 2 mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá. E informaram Davi de que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhes: Benditos do Senhor sejais vós, por esta humanidade para com vosso Senhor, para com Saul, pois o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade. Eu vos recompensarei este bem que fizestes. Agora, pois, sejam fortes as vossas mãos e sede valentes, pois Saul, vosso Senhor, é morto, e as da casa de Judá me ungiram rei sobre si. Glória a Deus. Esse aqui é um momento interessante na vida de Davi. Um momento onde nós podemos observar que em oração ele consulta o Senhor e o Senhor o responde de forma clara, de forma bem objetiva. E muitas vezes eu gostaria de conversar com você em cima do que nós lemos, porque muitas vezes nós não temos as respostas de forma imediata das nossas orações. E quando lemos tal momento na vida dos servos de Deus na palavra, nós ficamos meio que inquietos. O que será que está faltando em mim para que Deus me responda de forma mais objetiva ou de forma mais rápida? Eu quero te dizer que não há nada de errado contigo. Assim como Deus respondeu a Davi nesse episódio, quando Davi foi aclamado rei, Deus também tem respondido às nossas orações. Deus também tem dado ouvidos ao nosso clamor. Mas muitas vezes nós não compreendemos porque as pressões da vida, as pressões dos momentos nos sufocam. E quando nós nos sentimos sufocados ou ameaçados, nós muitas vezes não conseguimos dar ouvidos à voz de Deus ou nos tornarmos mais sensíveis à voz do nosso Criador. Sabe, meu irmão e minha irmã, é interessante a gente parar um pouquinho para analisar como era Davi. Davi tinha sua família. Em um dado momento, Davi foi deixado de lado no momento especial de uma refeição onde o profeta estaria presente. Mas Deus honrou a Davi. Deus honra a mim e a você. Davi, naquela mesma refeição, Davi naquele mesmo momento, Davi foi chamado, Davi foi lembrado pelo seu pai, ou melhor dizendo, lembrado por seu pai. Porque diante de todos que estavam ali prontos para uma refeição, Deus não permitiu que ninguém tocasse na comida sem antes receberem a Davi. Eu aprendo com isso, meu irmão e minha irmã, que Deus ele está atento às nossas vidas e os propósitos de Deus eles não são frustrados em momento algum. E assim, nós vemos na vida de Davi. Davi foi lembrado no jantar, Davi foi ungido rei, mas as coisas não melhoraram assim que ele recebeu a unção do profeta Samuel. Muito pelo contrário,
As coisas parece que foram cada vez mais se tornando difíceis e ele cada vez mais se tornando um conquistador. Alguns dias atrás eu estive ministrando e falei sobre um tópico e eu gostaria só de relembrar esse tópico nesta mensagem. E muitas vezes Deus usa as situações, as crises para nos tornar mais fortes, para nos fortalecer diante de outras coisas que poderão vir. Isso aconteceu com Davi. Agora voltando aqui para o que eu verdadeiramente estou sentindo de passar para você neste momento. Davi, ele teve muitos problemas após a unção. Ele não se acomodou após a unção. Ele não deixou de pedir a Deus orientação. Muito pelo contrário, os laços dele para com o seu Criador, para com o seu Deus, estavam mais fortes. E aqui é um episódio que demonstra isso. Davi, nestes versículos, ele estava clamando a Deus, ele estava realizando algo que era necessário, porque ele estava com uma dúvida. Ele não sabia qual caminho seguir, se ele ia subir ou não. E ele foi, orou e pediu a Deus o que ele deveria fazer. E Deus o respondeu. Na quarta-feira, nós estivemos falando um pouquinho sobre a questão de pedirmos algo para o Senhor. Eu usei até aquele texto de Mateus, onde os saduceus e os fariseus, tentando Jesus, eles perguntam e pedem um sinal a Jesus, e Jesus fala que nenhum sinal seria dado a eles, porque eles eram maus. E, enfim, os fariseus e os saduceus, eles faziam parte de um grupo religioso no judaísmo, e esses grupos, eles tinham os seus pontos fortes. Não eram pontos que agradavam ao Senhor, mas eram pontos que se destacavam diante das pessoas. E aí, na quarta-feira, no estudo da palavra e no nosso culto de oração, nós conversamos um pouquinho em cima disso, e eu até falei, muitas vezes, a resposta que recebemos de Deus é não. E aceitar um não é fácil, nós não gostamos. Outras, quando pedimos alguma resposta a Deus, recebemos sim, e aí, se a coisa for como nós queremos, é só festa. Mas outras vezes, nós somos surpreendidos pelo Senhor com: espere, ainda não é o tempo, pare um pouquinho, respire. Não é verdade? Como é ruim, às vezes, recebermos esta resposta de Deus: espere. Porque muitas vezes é melhor a gente receber um sim de imediato ou um não de imediato e já passarmos para uma outra fase do que o espere. Porque o esperar é uma característica que nós não alimentamos muito em nós. Agora, aqui nesse texto, Davi, ele fez algo que era necessário para o momento. Ele orou e ele pediu a Deus que o esclarecesse diante de uma dúvida: devo subir ou não? E Deus o respondeu de imediato. Mas se nós voltarmos lá atrás, quando ele foi ungido rei, o seu processo até o trono não foi rápido assim. Davi sofreu muito e sofreu muitas pressões, Davi sofreu perseguições, porque Saul, o rei Saul, quando estava ali com um problema, Davi, ou melhor dizendo, Saul, quando tinha o gigante Golias que o incomodava, ele fez algumas promessas. E lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, os versos 20 em diante, você pode ler para se enquadrar aí no contexto que estamos falando. Davi automaticamente viu ali o gigante, a maneira com que o gigante estava se colocando diante do povo de Deus. E ele perguntou para quem estava próximo: vem cá, quem derrubar esse gigante aí, quem vencer esse gigante aí, vai receber o quê? Vai ganhar o quê?
E aí falaram, a família de quem vencer o gigante ficará isenta de impostos. A pessoa, o homem que conseguir derrubar esse gigante, conseguir vencer o gigante, essa ameaça, vai casar com a filha do rei. Será um homem rico, um homem próspero. E Davi já ficou bem interessado. Opa, ficar livre de impostos? Casar com a princesa? Nossa, caramba, isso é comigo mesmo. E Davi não hesitou. Mas a sua atitude, que era a atitude que Deus tinha para ele? Era aquilo que Deus tinha reservado para ele naquele momento. O tornou vencedor e o tornou conhecido. Mas aquilo que foi prometido não veio sozinho. Porque Saul, quando se viu livre da ameaça, quando se viu livre do gigante Golias, quando Saul percebeu que Davi estava sendo recebido de uma forma muito carinhosa pelo povo, quando percebeu os olhares de admiração, Saul começou a perseguir Davi. E essa conquista de Davi, essa vitória de Davi, não o fez receber de imediato o cumprimento daquilo que havia acontecido com ele quando ele estava cuidando do rebanho do seu pai, quando foi chamado para sentar-se à mesa com sua família e o profeta Samuel. Foi um período que culminou com ameaças, perseguições, até que ele chegasse e se tornasse rei de fato. Esse momento na vida de Davi, do rei Davi, traz para a minha vida e para a sua vida alguns ensinamentos. E o primeiro ensinamento que eu gostaria de deixar para você é que grande parte da vida de Davi, ele viveu fugindo das perseguições do rei, fugindo daquilo que ele sabia que ele era, até o momento exato, até o momento em que ele sentiu-se premiado. Mas ele nunca desistiu de manter contato com Deus, de pedir a orientação a Deus. Davi, um homem sábio, um guerreiro ousado, um homem segundo o coração de Deus, um homem que lutava para vencer. Essa é uma característica que nós precisamos alimentar em nós. A característica de lutarmos para vencermos. E diante das perseguições, das crises, de pandemia, nós não vamos nos entregar. Vamos agir pedindo orientação a Deus, assim como fez Davi, que nessa oração, no momento necessário da sua vida, ele orou, ele falou com Deus, ele teve a resposta, ele obedeceu, ele seguiu a orientação de Deus e foi reconhecido, foi premiado, podemos até dizer assim. Mas como eu ia dizendo, esse texto, ele traz esses ensinamentos para a nossa vida, porque uma pessoa, muitas vezes ela acha que vai começar a viver no paraíso. Diante de uma aprovação, de um concurso, diante de um resultado, de forma que traz alegria em sua vida, na sua saúde, o seu relacionamento familiar, tudo 100%, tudo muito bem. E aí as pessoas param para pensar e falar, agora tô na minha vibe boa. Esse é o meu período.
quando começam a vir as lutas, as dificuldades, quando começam a vir as perseguições, porque nós somos um povo que recebemos sim e que vivemos perseguições. Existem vários olhares, os olhos estão sobre nós. E não é somente o olhar de Deus, o olhar que cuida, o olhar que livra, o olhar de Pai. Não, mas existem olhares sobre nós. Estes olhares requerem da minha vida e da sua vida um comportamento. Requer de nós atitudes que venham engrandecer a Deus. Nesse texto, nós temos essa atitude na vida de Davi. Davi não tomou a decisão de subir até Hebrom ou de continuar indo para um outro caminho sem antes receber a resposta de Deus. Primeira coisa que eu gostaria de destacar, além dessa característica de intimidade e de obediência de Davi com relação a Deus, é que assim como Davi foi atraído para lutar e vencer o gigante Golias diante dos prêmios que receberia, o mundo também, ele nos chama, ele se apresenta muitas vezes como forma de presentes. Nós somos diariamente levados a observar e tomar cuidado com aquilo que se é apresentado até nós. As facilidades que o mundo nos dá, aquilo que muitas vezes é colocado à nossa disposição, nós precisamos colocar diante de Deus e sentir paz, porque aquilo que vem de Deus não traz inquietação, muito pelo contrário, o que é de Deus traz paz. Isto é comprovado aqui no texto. Após a oração, após receber a resposta de Deus, Davi obedeceu. Ou seja, ele sentiu paz, porque ele sabia de quem ele estava recebendo a resposta. Um outro ponto que eu gostaria de conversar contigo, ou de relatar, é que a vida de Davi, como eu disse, desde o momento em que ele foi ungido rei, não foi uma vida fácil, mas ele contou com a proteção divina. Eu e você temos também essa proteção, nós somos guardados por Deus. Deus, ele sempre abriu as portas de algo para Davi nos momentos de perseguição. Era uma caverna que se apresentava, era um momento até caminhando no deserto, um povo ali reunido. Enfim, Davi sempre pôde contar com a proteção divina, com os cuidados de Deus. Davi nos ensina como é importante aprender com as pressões, suportar os problemas e continuar a caminhada confiando em Deus. Isso foi o que ele fez. Ele viveu uma grande parte da sua vida percorrendo caminhos, lutando, protegendo a sua família, protegendo os seus, fazendo a vontade do Senhor, mas principalmente tendo a certeza da proteção divina, tendo a certeza de que o caminho em que ele trilhava era o caminho que Deus tinha traçado para ele. Hoje talvez você não esteja conseguindo entender o caminho que Deus tem colocado diante de você. Quantas vezes nós nos pegamos assim como Davi, não é verdade? Aqui no primeiro versículo, quando ele fala: subirei a alguma das cidades de Judá? Ou seja, muitas vezes nós nos encontramos falando: Senhor, eu devo aceitar essa proposta? Senhor, eu devo realmente fazer uso desse bem? Se você tem tomado algumas decisões e não tem consultado ao Senhor, a
reflexão dessa noite é para você. A reflexão dessa noite é para mim. Que muitas vezes olhamos para as circunstâncias, para as situações e muitas vezes elas apresentam-se de forma belíssima, de forma coerente, mas se não tiver a aprovação de Deus, tudo é vão. Tudo é vão. O mundo, as situações que nos cercam, só pode fazer uma coisa: ou nos colocar para baixo, ou nos levar para cima, para mais próximos de Deus, em confiança, em esperança. E eu gostaria de te animar nesta noite, para que você olhe para a situação e diga: até aqui a boa mão do Senhor tem me conduzido. Glória a Deus por isso. E para concluir, eu gostaria de dizer que nesta oração de Davi, nós também aprendemos que não é de uma hora para outra que os problemas desaparecem. Davi não se viu livre da noite para o dia da perseguição. Davi não se viu livre da noite para o dia dos problemas que o cercavam. Mas também aprendemos que o tempo passa, mas Deus não nos desampara. O tempo passou, as situações estavam ali caminhando, algumas vezes favoráveis, outras não para Davi, mas ele sabia com quem ele podia contar. Ele sabia quem tinha o controle de toda a situação. Eu e você sabemos quem tem o controle de toda a situação. Então, em momento algum, eu e você possamos ser aqueles ou aquelas que andam conforme as suas próprias forças. Porque de nós mesmos nós não temos nada e não podemos nada se não for o Senhor por nós. E glória a Deus porque nós temos um Pai Celestial, nós temos um Deus que cuida dos seus. Prova disto é Davi, prova disto Abraão, prova disto Esther, Ruth, próprio apóstolo Paulo, os discípulos. Nós somos, eu e você também, prova do cuidado de um Deus criador. Eu e você também somos provas de um Deus que cuida dos seus, de um Deus que dirige a nossa vida, de um Deus que nos dá o prêmio no momento certo. No versículo que nós lemos, 7, diz assim: agora, pois, sejam fortes as vossas mãos e sejam valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. Davi mostrou que a força humana, ela tem um limite. Davi mostrou que ele, a partir desse momento, tinha sido reconhecido. Davi, ele foi ungido rei, mas não se tornou rei na mesma hora. O tempo de preparação o fez passar por crises, por problemas, mas ele não desistiu. Ele não desistiu de confiar em Deus, ele não desistiu de acreditar em quem ele era. Ele teve êxito. Façamos o mesmo. Não vamos desistir daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não vamos abrir mão do presente que temos, que é a presença de Deus. Amém? Não vamos. Vamos sim perseverar, crendo no Senhor, buscando o direcionamento dele em oração e que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. Amém? Que Deus venha abençoar você. Que com estes versículos você venha a fortalecer a sua intimidade com Deus. Você venha reconhecer que Deus, ele às vezes responde de imediato, outras vezes não, outras vezes com sim, ou talvez uma espera, não importa. Mas o importante é
que o nosso Deus, Ele nunca nos deixa sem resposta. Eu e você precisamos nos atentar para isso, para os sinais que Deus nos dá, de sim, não ou espere. Amém? Feche os olhos, eu gostaria de orar por você nesse momento. Pai de amor, queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor Deus, porque muitas vezes as nossas conquistas, elas conseguem produzir em nossas vidas turbulências de paz. Porque nós sabemos em quem temos crido e sabemos em quem confiamos. Obrigada porque através desse texto, Pai, desses 7 versículos aqui, onde Davi, ele tem uma conversa contigo, onde Davi, ele pede a sua direção. Ó Senhor Deus, nós somos ensinados a olhar para a nossa situação hoje. Somos ensinados através da sua palavra a continuarmos confiando em Ti. Paizinho de amor, é provável que Davi, nesse momento, ele nem sabia o tamanho da força que ele tinha. É provável que Davi, nesse momento em que ele estava vivendo, a situação estivesse o afligindo sobremaneira. Mas Davi creu, Davi confiou, Davi obedeceu. Que nós não venhamos, Senhor Deus, a desistir, que nós não venhamos a parar pelo caminho. Ó Deus vivo, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Por mais difícil que seja a estrada, Senhor Deus, coloque nos nossos olhos o seu coração, coloque nos nossos olhos, Senhor Deus, a esperança. Paizinho de amor, nos ajude a enfraquecermos o nosso eu, a lutarmos para sermos vencedores. Senhor Deus, que venhamos a continuar seguindo em frente, que venhamos a aguentar firme as provocações, ó Senhor Deus, que venhamos a aguentar firmes as pressões, mas lembrando de que Tu és o nosso Deus e que todo o poder está sobre Ti, poder para transformar a nossa fraqueza, Paizinho, em forças. Por isso, Pai, é que nós te rendemos graças por este culto. Continue, Pai, a nos fortalecer. Continue, Senhor Deus, a nos direcionar para momentos mais e mais íntimos contigo, momentos dos quais nós temos a liberdade de abrir os nossos lábios, ó Senhor Deus, e declararmos, Senhor, que o Senhor é o nosso melhor amigo. Obrigada por este culto, obrigada por cada família, e que o Teu Espírito Santo venha trazer aquilo que eu não consegui completar nesta noite, mas que o Teu Espírito Santo complete, trazendo conforto, consolo, trazendo correção para as nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz a todos. Estou aqui hoje para fazer uma homenagem à nossa querida pastora, pelo dia do pastor e da pastora. Estou representando todas as mulheres da IMECAS. Quero dizer, pastora, que a senhora é muito especial, é muito querida, muito amada por todas nós, por toda a igreja também. E hoje a gente quer te dar parabéns pelo empenho, pela dedicação, por não olhar as circunstâncias e continuar nos ajudando, continuar nos ensinando, continuar orando por cada uma de nós. Nós queremos te agradecer imensamente nesse dia, dizer que estamos à disposição também para te ajudar quando for preciso. Estamos dispostas a orar, a nos empenhar também para te ajudar. Nós sabemos que a missão é difícil, nós sabemos também que a senhora tem enfrentado problemas, mas nada tem impedido de continuar exercendo esse dom de tanto amor, esse dom tão especial que é de pastorear a igreja.
nós queremos te agradecer por tudo e dizer que nós, como igreja, estamos muito felizes em poder participar do corpo, em ser pastoreados pela Senhora. Nós sentimos o seu amor, o seu cuidado todo dia e queremos te agradecer por isso, te dar parabéns e dizer que essa igreja te ama muito. Olá, Clério aqui falando e passando para desejar um feliz dia do pastor e da pastora metodista e dizer o quanto é gratificante para nós tê-la como nossa pastora e nos ajudar nessa caminhada. Sabemos que não é uma tarefa fácil e o quanto a senhora renuncia muitas vezes a sua própria vida para se doar às suas ovelhas, a qual pastoreia. Por isso, mais uma vez, parabéns e muito obrigado pelos ensinamentos. Oi, pastora, tudo bom? Eu tô aqui essa noite falando pela mocidade, representando a mocidade, para falar para a senhora que nós somos muito gratas a Deus por cada dia que a senhora está conosco e espero que se repita por muito, muito tempo. Somos gratos pelo seu cuidado com a gente, seu amor, seu carinho, suas mensagens e só temos que louvar a Deus pela sua vida, tá? Te desejar tudo de melhor, saúde e que a senhora continue sendo essa pastora pelo esse dia do pastor, né, metodista, que a senhora continue sendo essa pastora atenciosa, amorosa, carinhosa que a senhora é conosco. Muito obrigada. Um beijo à mocidade e meu. Chegamos a mais um fim do nosso culto. Que triste, não é verdade? Mas glória a Deus porque estamos iniciando a semana alimentados por Deus e com alegria porque prestamos um culto a Ele. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana. Receba a bênção em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo permaneça em nossas vidas e caminhe conosco hoje e sempre. E que todos digam amém, amém e amém. Receba o abraço da sua pastora e uma ótima semana.